Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Você já se perguntou o que Deus recomenda para a sua vida profissional, para a sua carreira, para a sua profissão? Bom, é disso que vamos falar nesse vídeo, tá? Você deve saber que a Ford, uma multinacional, ela está encerrando, ela anunciou que vai encerrar a produção de veículos aqui no Brasil. Tá, isso com certeza vai trazer um impacto forte na economia do nosso país, deixando aí muita gente desempregada, infelizmente, ok? E com essa notícia, nós estávamos conversando, eu e alguns amigos, sobre isso, sobre essa questão, como é que vai ficar a economia e tal, porque, querendo ou não, vai afetar bastante. E é uma notícia muito triste. E aí no nosso grupo ali de amigos, um jovem, um rapaz, um irmão bem mais novo, perguntou assim, mas o que Deus recomendaria para a gente trabalhar? Porque com certeza vai ter alguns irmãos que vão ficar desempregados, aí, uns irmãos nossos, irmãos em Cristo, que vão ficar desempregados com esse impacto que isso daí vai causar, o fechamento aí da produção da Ford, vai fechar algumas fábricas, com certeza vai diminuir muito o lucro dos fornecedores, que fornecia, e de todas as outras empresas que estão ali relacionadas, e que dependiam da sobrevivência da Ford para eles também sobreviverem, não é verdade? Então não é só a Ford fechando, então vai ter aí um efeito dominó na economia. Então a pergunta foi muito interessante. Ele escreveu um monte de texto, mas no nosso grupo ali de amigos, mas eu entendi o que ele quis dizer. O que Deus recomenda para a nossa vida profissional, para a nossa carreira? Ou seja, se eu perguntar a Deus, o que eu faço? Eu aceito esse emprego ou esse emprego? O que Deus vai dizer? O que a Bíblia diz? Bom, o que a Bíblia diz eu vou te responder agora, resumido de forma direta, mas depois eu quero explicar isso dentro da Bíblia, mostrar alguns versículos para você, tá bom? Então se você assistiu o vídeo só até aqui, até a resposta, e depois deixar um comentário nada a ver com nada aí abaixo, eu vou perceber que você não viu o vídeo todo e não vou responder, ok? Se bem que às vezes é difícil, é muito comentário para responder, mas eu estou numa pequena regra de responder os comentários que saem no mesmo dia, ou em até 24 horas de um vídeo novo. Tá bom? Então, eu quero que você depois participe, comente aí o que você acha disso. Mas o que a Bíblia diz sobre a nossa carreira e profissão? Qual é a recomendação de Deus? É simples. Deus ele recomenda para o seu povo, para os seus filhos, para os seus servos, que eles trabalhem por conta, que eles sejam donos do próprio negócio. Simples assim. Essa é a recomendação de Deus. Então, se você fosse perguntar, de repente você é jovem, está se formando, ou então você acabou de ficar desempregado e quer saber, Deus, o que eu faço com a minha vida profissional? A recomendação de Deus é, corre atrás, estuda, se capacita, dá um jeito de abrir um negócio próprio para você, de trabalhar por conta. Tá? Essa é a recomendação de Deus. Agora eu vou te mostrar isso na Bíblia, ok? A palavra de Deus, existem duas formas principais de você aprender com a palavra de Deus. Tá? A forma direta, que é quando está escrito no texto, por exemplo, não matarás, então eu aprendo que isso é um pecado, isso é uma coisa errada, não devo matar ninguém, certo? E também pela forma indireta. A forma indireta é através dos exemplos. Então a Bíblia mostra na história ali, por exemplo, o erro de alguém. O cidadão cometeu um pecado, veio um monte de consequência e tal. E aí você lendo aquilo, você aprende com isso, você aprende com o erro dos outros. Tá? E a Bíblia também mostra os acertos. Não, aqui ele acertou, aqui ele acertou. Então isso é exemplo para nós. Nós aprendemos também quando os homens de Deus acertam. Tá? Então a Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus e nós podemos aprender com a profissão deles, com o exemplo da vida, da carreira, da profissão de cada um deles. E quando você para analisar isso, você percebe que os homens de Deus, todos eles, na sua grande maioria, com exceção daqueles que foram políticos, porque alguns homens e mulheres de Deus foram políticos, e ser político não é ter um negócio próprio, você está trabalhando para o governo. Então, por exemplo, José no Egito,
aí você tem Esdras, Neemias, Esther, né, o Mardoqueu, que foi o primeiro-ministro. Então você tem aí alguns homens de Deus que foram políticos, mas com exceção desses, você tem vários outros que trabalhavam por conta. Para começar, vou resumir o Antigo Testamento para você. A maioria dos homens de Deus no Antigo Testamento eram pastores de ovelhas. Tinha profeta que era pastor de ovelha, líder que era pastor de ovelha, juiz que era pastor de ovelha, tinha um monte de coisa. Entendeu? A maioria pastor de ovelhas. Por quê? Porque essa era um negócio próprio, né, lucrativo e muito interessante, fácil de cultivar. Veja que o Jacó, ele trabalhou para Labão primeiro como funcionário, mas Deus honrou ele e quando ele cresceu, ele fechou o negócio e disse: eu não quero mais ser seu funcionário, eu quero ser o seu sócio. Eu quero abrir a minha própria empresa, ter o meu negócio aqui, certo? E a gente vamos trabalhar junto, vamos explorar o mercado juntos e vamos dividir as coisas, os ganhos. E Deus abençoou Jacó, porque o Labão, o sócio dele, também sogro dele, tentou enganar ele várias vezes para tentar trazer mais lucro para si. Então Deus, né, não deixou que isso acontecesse, abençoou Jacó de maneira que Jacó cresceu e prosperou muito mais do que Labão. Tá? Então ele começou como funcionário, mas o ideal de Deus é trabalhar por conta. Então você vai ver, Moisés trabalhava por conta, né, quando ele sai do Egito, que ele se casa, fica lá em Midian com o seu sogro Jetro, ele apacenta ovelhas. Isso é um trabalho por conta. Você vai ver que Abraão, Isaac, Jacó trabalhavam por conta. Tá? Você vai perceber que o José só não chegou a trabalhar por conta porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Não é? Ele foi vendido pelo... Todos os irmãos de José apacentavam rebanho, trabalhando por conta. O José só não seguiu esse caminho porque, muito novinho, ele foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo e é obrigado a trabalhar para os outros e crescer nessa área. E aí Deus prosperou ele porque Deus era com ele. Tá? Então, quando você vai agora para o Novo Testamento, você percebe isso também. Você percebe Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, a quem devemos imitar, trabalhava por conta. O tempo que ele trabalhou como carpinteiro, por conta. Tá? O apóstolo Paulo, que está escrito na Bíblia, né? Se está escrito é para seguir. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Ele diz isso, e qual que era a profissão de Paulo? Ele era fazedor de tendas, ele fazia tendas, fabricante, ele era um fabricante, fazia tendas. E esse era um trabalho que ganhava muito bem, muito bem. Tá? Fazedores de tendas eram ricos, ok? Tanto é que ele abandona tudo, né? Vai pregar o evangelho 100%, e aí ele passa a necessidade, ele volta a fazer tenda de novo para se sustentar, levanta uma grana, depois ele volta a pregar o evangelho 100%. Então olha que interessante isso. É por isso que a Bíblia, ela diz algumas coisas assim. Provérbios capítulo 10, verso 4, diz assim, ó: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Está dizendo basicamente, quem não trabalha empobrece, agora quem trabalha enriquece. Aí você que trabalha para os outros, como é que você vai enriquecer se você ganha sempre o mesmo salário mínimo, o seu salário só aumenta quando o salário mínimo aumenta? Então esse texto bíblico não se cumpre para você, porque o seu salário é sempre o mesmo. Quando o seu salário aumenta, já é tarde demais, porque os produtos, a inflação já aumentou faz tempo. Né? Ou seja, tem muita gente no Brasil trabalhando para os outros e que ganha abaixo, né, tá sempre atrás, né? Ou seja, os produtos estão sempre aumentando primeiro do que você, então é sempre ficando mais difícil, de maneira que o pobre sempre fica mais pobre, entendeu? Então é complicado. Como é que esse versículo se cumpre para você? É porque esse versículo é para quem trabalha por conta. Porque quando você trabalha para os outros, você tem um salário fixo. E nem sempre você pode ser um funcionário preguiçoso. Mesmo assim, o seu salário está garantido. Não é verdade? Ou seja, o versículo não se aplica. O preguiçoso empobrece. Ah, não, eu sou um funcionário preguiçoso e estou ganhando o mesmo salário. Não estou empobrecendo. É verdade. Né? Porque o seu patrão te paga porque ele é obrigado a pagar. E você enrola porque você encontra brechas, né? Fica tomando cafezinho toda hora, né? Batendo papo e etc. E o dia passa e você produziu pouco.
para o seu patrão, ok? Então, você percebe que o versículo não se aplica para quem trabalha para os outros, ele se aplica para quem trabalha por conta. É por isso que Eclesiastes 11, verso 6, está dizendo assim: plante de manhã a sua semente, e ao entardecer não retires a tua mão, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer, se esta ou se aquela vai produzir, ou se as duas vão produzir igualmente, ok? Então, esse é um versículo, uma orientação, um conselho para quem trabalha por conta. Porque quando você trabalha por conta, você só ganha se trabalhar. Você só ganha se produzir. Não é verdade? Se você não fizer nada, você não ganha nada. Ok? Ou seja, você depende do seu esforço, literalmente, né? Quando você trabalha por conta. E quando você trabalha por conta, é muito mais rápido para Deus te abençoar, sabia? Porque quando você trabalha para os outros, para Deus abençoar você, ele vai ter que abençoar primeiro o seu patrão, para depois o seu patrão poder te dar um aumento. Entendeu? E aí tem o livre-arbítrio do patrão, se ele quer ou não te dar aumento, não é? Entendeu? E aí tem outra questão, se dá para crescer na empresa ou não, porque tem empresa que não tem mais para onde subir, né? Que não dá mais para você ser promovido para outro cargo, porque não tem mais, certo? Então tem todos esses detalhes aí. Então, até a bênção chegar, ela vai ter que romper esse monte de barreiras, é muito difícil. Então você vai ter que ser muito fiel, muito exemplar, muito santo, não é verdade? Para que a bênção te alcance, rompendo todas essas barreiras. Agora, quando você trabalha por conta, você pode ser abençoado por Deus muito mais rápido, através do princípio da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então você trabalha por conta. E você planta no reino de Deus, você oferta a Deus, você traz suas ofertas para Deus, você usa, né, o seu trabalho, a sua pequena empresa, o seu pequeno negócio para ajudar outras pessoas, você ajudando o próximo. Porque quando nós ajudamos o próximo, estamos plantando também. Se você ajuda um outro irmão na fé, que a Bíblia diz que nós devemos olhar primeiro para os domésticos da fé, né? Então, se você está ajudando a sua família cristã, você está plantando, e Deus não deve nada para ninguém. Se existe alguém nesse mundo que não tem dívida, é Deus. Porque todo mundo tem, agora Deus não tem dívida. Ele não vai ficar te devendo nada, ele vai te abençoar, né? Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então, quando você trabalha para você mesmo, é muito mais fácil de plantar e colher, ok? O próprio Deus, ele fala, por exemplo, o seu povo, em Êxodo 23:12, ele diz assim, ó: 6 dias farás os teus trabalhos, mas no 7º dia descansará. E aí a próxima parte do versículo diz o porquê que Deus manda descansar um dia. Tá? Diz assim: porque para que descanse o teu boi, para que descanse o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Quem são essas pessoas, esses animais? Os animais é a sua fábrica, né, a sua produção, o seu maquinário, entendeu? Os equipamentos da sua empresa. E as pessoas ali são os seus funcionários. Esse versículo é para patrão, entendeu? Porque o ideal de Deus é que o seu povo trabalhe para si. Deus, ele tira o povo do Egito, onde o povo estava trabalhando para os outros, e traz para a terra prometida, onde o povo vai trabalhar para si mesmo. Olha que interessante. E aí Deus fala, você tem que parar um dia, não é nem para você descansar. É para que o seu escravo descanse. É para que o seu maquinário descanse um pouco. Enquanto você vai adorar a Deus. Ou seja, você nem descansar não vai, você vai adorar a Deus nesse dia. Vai buscar o Senhor. Entendeu? Por exemplo, Levítico 25:25. Diz assim: se alguém do seu povo empobrecer. Olha que coisa. Sabe o que isso significa? Significa que o ideal de Deus é que no meio do seu povo não tenha nenhum pobre. Não tenha nenhum pobre. O que é o pobre? O pobre é aquele que está sempre faltando alguma coisa. Falta roupa, falta comida, falta emprego, falta dinheiro, falta tudo. Está sempre faltando alguma coisa. O ideal de Deus é que no meio do seu povo não tenha nenhum pobre. Ou seja, que todo mundo no meio do seu povo tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha onde morar, entendeu? Tenha como estudar para se formar, para ser alguém na vida, entendeu? O ideal de Deus. Eu não estou falando de riqueza, de você ter uma multinacional, não estou falando disso, de você ser podre de rico, não, estou falando que o ideal de Deus é não faltar as coisas básicas, é não ter nenhum pobre. Então o texto diz, quando alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, olha o plural, né, que todo mundo no meio do povo de Deus tem várias propriedades, isso é riqueza.
então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Ou seja, vamos trazer isso para os dias de hoje. Digamos que a gente vá seguir essa regra, que é uma regra específica lá do povo de Israel e tal. Se a gente fosse seguir isso nos dias de hoje, dentro da igreja. Então, toda vez que um irmão meu, né, de sangue, um parente meu, ou um irmão da igreja também pode ser, ele empobrece e ele, para poder se manter, ele começa a vender o que ele tem. Então, o que eu faço? Eu compro o que ele tem, eu resgato ele, entendeu? Eu ajudo ele a se levantar de novo. Eu não deixo com que as bênçãos que o meu irmão tem sejam vendidas para o ímpio, sejam repassadas para estrangeiro, para outras pessoas. Não, a gente resgata, a gente ajuda, a gente colabora um com o outro. É claro que hoje em dia existem muitas igrejas nas periferias. Uma igreja de periferia, ela mal consegue se manter, concorda comigo? Então você não pode exigir que uma igreja que está na periferia, ela consiga ajudar todos os membros, porque não dá. Na verdade, nenhuma igreja que está no centro consegue ajudar todos os membros, entendeu? Não é assim que funciona. Qual é a ajuda que a igreja dá? Conselhos, orientação, cursos, palestras, muitas outras coisas. E muita motivação dentro da palavra de Deus para você crescer e prosperar. Tá? Então, dentro da Bíblia Sagrada, o ideal de Deus é que você seja dono do seu próprio negócio e assim Deus ele vai te abençoar muito. Então, de repente, alguém que ficou desempregado aí porque a Ford fechou a fabricação ou porque qualquer outra coisa aconteceu e você já não aguenta mais, pula de um emprego para o outro e tal. Irmão, se você tiver coragem, aptidão, né, correr atrás, abra um negócio para você. Dizem economistas e empreendedores que a crise é o melhor momento para se abrir um negócio, porque é onde você começa a enxergar um monte de necessidades aqui e ali, e é aí que você entra com um serviço, com algum produto para preencher essa necessidade. E aqui no Brasil não é tão difícil assim. Tem o Sebrae aí dando cursos gratuitos para todo mundo, curso de empreendedorismo. Tem o YouTube com um monte de curso gratuito, cursos bons. Você pode aprender profissões no YouTube hoje em dia. Tem um canal do Gustavo Guanabara, curso em vídeo, cheio de profissões maravilhosas ali que você pode estudar em casa, aprender. É bênção. Tudo isso é bênção, irmão. Tudo isso é bênção. Tá? Então esse é o ideal de Deus para nós. Então se você tem esse potencial, corre atrás e comece a trabalhar para você mesmo. Seja generoso com a obra de Deus, né? Use o princípio de plantar e colher e Deus ele vai te abençoar muito. Muito mesmo, tá bom? Se por outro lado você está morrendo de medo, você fala, não, eu prefiro ter um salário fixo, caindo todo dia, todo mês na minha conta, bonitinho. Amém, irmão. Isso é uma recomendação de Deus, não é uma obrigação, tá bom? Glória a Deus. Bom, eu espero ter acrescentado alguma coisa na sua vida com esse assunto, ok? Se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe o vídeo, abençoe o teu irmão, o teu amigo, tá bom? E comenta aqui abaixo, isso te fez lembrar algum versículo, isso abriu a sua mente para alguma coisa? Comenta aí, você que já tem um negócio próprio e está vivendo esse princípio de plantar e colher e Deus tem abençoado o seu negócio, seu projeto, seu trabalho. Comenta aqui, conta o seu testemunho para a gente, vai ser muito edificante. Ficou alguma dúvida? Pergunta aí abaixo também, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus.